Olá a todos, tudo bom? Muito bom estarmos juntos. Semana passada comentei um pouquinho sobre a importância de, num cenário como o atual, buscarmos a Deus. E naquela ocasião eu comentei também com vocês que hoje eu traria a história do Dica Job. Bom, eu estou no ramo farmacêutico há muito tempo, já passei por várias empresas, então, só para vocês terem uma ideia, passei pela Janssen, depois eu passei pela Sanofi, Pfizer e eu estou dando uma resumida, mas depois da Pfizer eu fui para a AstraZeneca. Na AstraZeneca eu cheguei como propagandista, então depois aí de 11 anos como propagandista, participei de um processo seletivo e fui promovido para a área de treinamento de vendas, ficando com a responsabilidade de cuidar da linha hospitalar. E fiquei 4 anos como gerente de treinamento e a história de Dica Job ela vai se dar exatamente no momento em que eu saí da AstraZeneca em 2006. Bom, eu fui demitido, então, contando um pouquinho dessa trajetória, passando de uma empresa para outra, vocês devem imaginar que, assim, sempre eu fui recebendo convites, indo de uma empresa para outra, e nesse cenário aí de 2006, a gente vivia um momento de pré-crise, aquela de 2008. Acho que a maioria de vocês deve ter acompanhado, deve ter sentido um pouquinho. Aliás, falar um pouquinho de crise, a gente já está escolado, né, sobre as crises, né, 2008, 2014 e agora essa aqui que eu diria que é a master crise. Mas enfim, lá em 2006, quando eu fui demitido, a AstraZeneca me deu um programa de recolocação, um programa de outplacement numa consultoria e eu não queria fazer essa consultoria. Mas um dia fui conversar com a consultora e ela perguntou por que eu não queria fazer essa consultoria. E eu comentei, olha, eu tenho bom networking e entendo que eu vou voltar fácil para o ramo, né? E ela falou, olha, agora é que nós vamos ver se de fato você tem bom networking. Num cenário como esse, né, você sendo demitido, é que a gente vai entender. Bom, o que aconteceu naquele período entre 2006, 2007 e 2008? Eu comecei a buscar a minha recolocação, mas, sendo bem sincero, eu não sabia o que era o mundo corporativo. Mas nessas buscas e nessas pesquisas, idas e vindas, eu comecei a conhecer muita gente, comecei a descobrir quais eram os veículos, né, e onde poder encontrar vaga, comecei a receber muita vaga. O que eu fazia naquela época? Olhava as vagas que me interessavam e o resto eu deletava. Mas, como eu comentei na semana passada, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu me baseio minha vida, eu tento me basear na minha vida, seguindo esses princípios. E um dia, lendo minha Bíblia, cheguei lá num dos livros, né, do Novo Testamento, vi uma orientação de Jesus para os seus discípulos, dizendo o seguinte: ame a teu próximo como a ti mesmo. E eu, naquele momento, lendo essa frase, lendo essa orientação, lendo esse princípio, pensei comigo, o que, se eu realmente quiser viver esse princípio, o que eu faria hoje? Falei, já sei, vou começar a ajudar pessoas a se recolocarem, mesmo eu estando desempregado. E foi aí que começou o embrião do Dica Job. Então aquelas vagas que antes eu olhava e que não me interessava, seja na área de finanças ou qualquer outra área, marketing, enfim, antes eu deletava e depois eu comecei a perceber pessoas à minha volta que estavam na mesma situação que eu. E aí essas vagas eu comecei a distribuir. Esse processo foi ganhando um grande volume, dali eu criei um grupo no Yahoo, esse grupo também foi crescendo, até que chegou em 2010, eu recebi uma newsletter de uma empresa de fora que dizia que a indústria farmacêutica não sabia o que fazer com rede social. E aí eu pensei, né, bom, não existe uma, né? E eu pensei naquele momento, né, vou transformar aquilo que eu faço via Yahoo Grupos numa rede social. E foi então que eu, conversando com um amigo, que é engenheiro da computação, na época trabalhava numa grande multinacional do segmento, disse para ele, olha, eu queria criar uma rede social voltada para o segmento farmacêutico, life sciences, biotech. E aí ele me perguntou qual era o nome, eu disse que esse nome, eu já tinha um grupo de distribuição de vagas no Yahoo, e ali no dia seguinte ele descobriu essa plataforma que nós usamos, que é de uma empresa de fora, e colocamos no ar. Isso foi em 2010. E enfim,
tudo aquilo que eu fazia no Yahoo Grupos ou via e-mail ou qualquer outro veículo, outro modelo, eu passei a fazer nessa plataforma. Então, o Dica Job basicamente nunca teve nenhuma divulgação de marketing de mídia, mas sim foi aí uma divulgação que eu diria boca a boca ou clique a clique. Bom, aí você me pergunta, né, por que o Dica Job tem essa representatividade hoje, né? Na verdade, tudo aquilo que eu penso que é o ideal, que eu gostaria que alguém fizesse para mim, baseado em princípio bíblico, eu passei a fazer, né? E nunca também fiz questão nenhuma de aparecer ou de querer me vender, e até hoje o Dica Job não é uma plataforma que é monetizada e que traz recursos. Basicamente, eu sempre encarei o Dica Job como um recurso no qual eu poderia ajudar pessoas a se recolocarem. De 2010, desde quando o Dica Job se transformou nessa plataforma, eu passei por outras 2 empresas e até 2017 eu cuidava da área de treinamento de uma outra empresa, um grande laboratório, cuidando da linha hospitalar. Então essa basicamente é a história. Eu diria o seguinte: se você hoje tem sido impactado por aquilo que o Dica Job tem oferecido, na verdade existe um princípio bíblico no qual Jesus nos orienta, e eu quero deixar esse princípio para você. Olha, se você quiser realmente fazer a diferença na vida das pessoas, esse princípio ele é verdadeiro. Ame a teu próximo como a ti mesmo. E te convido a assinar para que você possa receber as próximas informações aí via YouTube. Obrigado, até a próxima, grande abraço.